Olá, boa tarde a você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook PT na Câmara e também pela página do Facebook do deputado federal Zeca Dirceu, do PT do Paraná. Nós estamos ao vivo pelo programa Transparência e Ação e hoje vamos conversar sobre um tema muito importante que é a economia no país. O PT tem propostas para tirar o país da crise, mas antes disso vamos ouvir aqui a saudação do deputado Zeca Dirceu, que hoje traz um convidado também, que é o economista Raul, eu vou ler aqui o sobrenome dele, deputado, Raul Ristoff Krauser, que vai conversar conosco também. Boa tarde, deputado Zeca Dirceu, bem-vindo. Boa tarde, Leite, boa tarde ao Raul. Uma saudação especial a todos e a todas que estão aí acompanhando nas nossas redes aí essa transmissão ao vivo. Já quero pedir que todo mundo curta, importante vocês comentarem o que nós vamos discutir aqui, mas de início já comente aí qual é a sua cidade, o que você faz, o que você está pensando nesse momento da política e do país. E quero pedir a quem está já nos assistindo para fazer o compartilhamento da transmissão, porque aí a gente vai ao vivo para todos os lados e as pessoas vão conhecer um pouco mais das propostas. Nós temos propostas sim, a gente cobra, fiscaliza, denuncia, esse é o papel da oposição, mas nós temos propostas também que podem tirar o Brasil da crise e, com certeza, fazer o país crescer, gerar emprego, gerar renda, melhorar a vida das pessoas. E além de agradecer você, Leite, toda a equipe aqui da nossa liderança, agradecer o Raul, que veio aqui como economista, também fazer esse bate-papo aí com o nosso pessoal, que está, com certeza, empolgado com essa possibilidade de a gente avançar no campo das ideias, das propostas, das soluções para o Brasil melhorar. Nós queremos, então, reforçar o convite do deputado Zeca Dirceu para que você compartilhe essa transmissão. A você que está assistindo pelo PT na Câmara, entra lá nas páginas das redes sociais do deputado Zeca Dirceu e curta também o Instagram, o Facebook, o YouTube e o Twitter do deputado Zeca Dirceu. Mas vamos conversar agora, então, diretamente aqui com o Raul, economista, que vai apresentar para nós sobre o plano emergencial de emprego e renda do PT. O PT tem propostas para tirar o país da crise. Boa tarde, Raul. Boa tarde, Leite. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos que nos assistem aí. O Programa Emergencial de Emprego e Renda, foi elaborado ao longo dos últimos meses por um conjunto de economistas do Partido dos Trabalhadores. Nós temos propostas concretas, porque nós já fizemos isso uma vez. Nós já pegamos o país em 2002, 2003 numa situação dramática, uma situação de fome, de pobreza, e promovemos o crescimento econômico, geramos milhares de milhões de empregos, então nós temos como fazer isso de novo. Essa crise é a crise mais longa que nós já tivemos na história do Brasil, é uma situação dramática, nós temos aí 1/4 da população economicamente ativa sem condições de trabalhar o tanto que precisaria ou gostaria, e a gente precisa estabelecer ações concretas, imediatas, para romper com essa situação que a gente está. Nessa perspectiva, então, o programa ele está focado em duas grandes linhas. A primeira é no sentido de recuperar e trabalhar em cima de obras de infraestrutura. Então, a primeira coisa seria o seguinte: desenvolver frentes de trabalho aí com a previsão de 3 milhões de empregos para recuperar escolas, hospitais, postos de saúde, unidade básica de saúde, fazer projetos de recuperação ambiental, limpeza de córregos, processos de urbanização. Enfim, a gente sabe que no Brasil, nos interiores, nas periferias, tem muito equipamento público desgastado que precisa de recuperação. Então, seria a primeira, uma medida de recuperar e fazer um grande mutirão para recuperar esses equipamentos públicos. A segunda questão, ainda dentro desse campo, seria a retomar as obras que estão paradas ou que estão com execução lenta. Então, são mais de 7 mil obras federais, mais de 8 mil e tantas obras nos municípios que estão paralisadas. Então, é retomar essas obras, porque isso também atende a população, vai atender a demanda da população.
O terceiro seria a gente retomar o programa Minha Casa Minha Vida. Nós chegamos em 2013 a 1 milhão de unidades habitacionais. Esse ano não vamos chegar a 250 mil. Então nós temos que, no mínimo, chegar a 550 mil unidades habitacionais para garantir moradia digna para o nosso povo, no campo e na cidade, e gerar emprego. E a outra seria a renegociação dos contratos de concessão que estão com obras paralisadas, enfim, em função da frustração de demanda. Então, isso seria do ponto de vista de geração de emprego, medidas imediatas. O outro eixo é o eixo de aumentar a renda disponível para a população, dinheiro na mão do povo, para retomar o consumo. O pessoal tem diminuído o consumo de alimentos, tem diminuído o consumo de medicamentos, de um conjunto de produtos básicos. Então, é retomar esse consumo. Como é que a gente faria isso? Valorização do salário mínimo, que foi a política que o PT adotou, que desde o golpe, essa política foi encerrada, sequer reposto à inflação, fazer um efetivo aumento do Bolsa Família, no número de famílias beneficiadas e uma correção do valor, e não um populismo barato com o 13º, que sequer repõe a inflação no programa. Renegociar as dívidas, né? Nós estamos aí com mais de 60 milhões de brasileiros inadimplentes, então precisa ter um programa para renegociar essas dívidas, alongar prazo e tal, para permitir que essas pessoas retomem a condição de consumo, enfim. E a correção da tabela do imposto de renda pela inflação, que não é feita desde 2015. Né? Um terceiro eixo está focado principalmente no preço dos combustíveis e do gás. Né? Essa política de paridade internacional imediata que tem sido adotada pela Petrobras de preços, ela que levou o bujão de gás a alguns lugares do país a R$100, a gasolina acima de R$4, né? Então é uma coisa surreal para um país que praticamente é autossuficiente em petróleo, com um parque de refino subutilizado e que poderia estar amenizando esses preços para a população. Então essas são as medidas. Para cada medida dessa, o programa tem previsão de onde saem os recursos, há recursos. Essa coisa que o país está quebrado, não sei o que, isso não é verdade. Tem recursos sim, tem espaço sim para viabilizar esse programa. Nós estamos ao vivo pelo Facebook PT na Câmara e também pelas páginas do Facebook do deputado federal Zeca Dirceu, do PT do Paraná. Deputado Zeca, acabamos de ouvir aqui o Plano Emergencial de Emprego e Renda, em linhas gerais, apresentado pelo economista Raul. Bolsonaro, desde que assumiu, tem levado o país ao caos com o desmonte dessas políticas sociais. Nos governos do PT, essas políticas geraram emprego, renda, etc. O senhor poderia relembrar para quem está nos assistindo essas políticas que deram certo? Com certeza. Na verdade, esse conjunto de propostas, que o Raul muito bem resumiu aqui, eles, em grande parte, são ações que já foram testadas, que deram certo. Eu era prefeito lá em Cruzeiro do Oeste, Leite, quando muitas dessas ações foram implementadas ainda no governo Lula. E eu vi a realidade de um pequeno município do interior do Paraná, quase na divisa com o Paraguai, com o Mato Grosso do Sul, mudar completamente. As portas dos comércios começaram a ser reabertas, estavam fechadas há 5, 10 anos. Agências bancárias começaram a voltar para o município. A população tinha dinheiro, as pessoas conseguiam consumir. Havia emprego e havia também, não só emprego, mas emprego de qualidade, com uma renda adequada e com um aumento de renda a cada ano. E aquelas pessoas que estavam na miséria, na pobreza, meu município chegou a ter quase 2.000 famílias, depois isso caiu para 100, 200 famílias, né? Mas naquele início, essas 2.000 famílias receberam o Bolsa Família, foram participar de cursos, de capacitação, de qualificação, começaram a gerar uma renda, depois começaram a ter um emprego. Uma transformação fantástica, eu senti na pele, vivendo o dia a dia do município, indo aos bairros, convivendo com a comunidade. Então, assim, o que nós estamos propondo não é solução mágica, não é algo inusitado, é algo que já foi testado e aprovado, não só no Brasil, mas em alguns países, de forma relativa, isso também já aconteceu, esses países já viveram essa experiência. Portugal, por exemplo, que estava em crise até 2016, está agora retomando algumas dessas medidas, aumentando as aposentadorias, as pensões, aumentando os salários, voltando a investir no social, na saúde, na educação, na proteção
das famílias. A economia do país em 3 anos, eu tinha estado lá em 2016, voltei agora a Lisboa, mudou completamente. E teve países que fizeram ao contrário disso. O Chile é um grande exemplo, está aí a catástrofe, uma convulsão social, o Equador e a nossa vizinha a Argentina, né, que só não tem uma convulsão social porque coincidiu com a eleição. E o povo vai no voto expulsar esses neoliberais, essa ultradireita que lá na Argentina fez o receituário que o Bolsonaro, com o Paulo Guedes, começou após a eleição convencer a população que é a única solução aqui para o nosso país. Essas propostas elas estão detalhadas, então quem tiver interesse, eu quero sugerir a você que está assistindo, entre, né, no site do PT, no site da liderança, vou colocar isso, estou com a minha equipe aqui reunida também nas minhas redes sociais, nós temos isso detalhadamente. E é muito parecido com aquilo que o Haddad propôs na campanha. Então, da nossa parte, não tem incoerência. Nós não falamos uma coisa na campanha, agora estamos propondo outras, como o Bolsonaro está fazendo. Bolsonaro propôs gás a R$30. Do jeito que está indo, a Petrobras acabou de autorizar um novo aumento, o gás vai chegar a R$100. R$100. É 3 vezes mais do que ele prometeu. E, infelizmente, eu sinto, viu, Leite, que o Bolsonaro está fazendo o contrário do que essas medidas propõem. Por exemplo, tem obras que estão em execução, grandes obras que geram emprego, que ele está querendo paralisar. Vou dar um exemplo da minha região e do meu estado. Pavimentação da BR-487. Nós conseguimos, ainda na época da Dilma, avançar em 80, 90 quilômetros de Campo Mourão, que é no centro do Paraná, até Cruzeiro do Oeste, que é a minha cidade. Conseguimos retomar um outro trecho de obra agora ainda com o Temer, uma obra que já era do PAC. E para 2020, por mais que a obra esteja dando certo, em execução, sem nenhum tipo de problema, o governo federal não colocou um centavo. Então vai paralisar. A bancada do Paraná, eu propus isso semana passada, está assumindo a briga e vai colocar como emenda da bancada no orçamento um dinheiro para essa obra federal continuar. E o que a gente vê nos municípios, as pequenas obras de escolas, creches, unidades de saúde, hospitais, também estão com ritmo muito reduzido ou algumas até sendo paralisadas. Se você que está assistindo está desempregado ou conhece alguém desempregado, você some com a gente nesse movimento, porque a construção civil, as obras, elas geram emprego imediato. O Minha Casa Minha Vida era um programa que estava dando certo. Tinha ali um caso ou outro, mas, claro, quando você constrói 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de casas, vai aparecer 5 mil, 10 mil, 500 casas que tem problema. Mas, no geral, o programa era um sucesso. As pessoas estavam pagando, porque a pessoa deixa o aluguel, é claro que ela consegue pagar a sua própria casa. As empresas estavam conseguindo gerar emprego a partir desse programa. Não dá para entender por que ele foi interrompido e por que agora ele não é retomado, né, já que o país precisa gerar emprego e renda. E toda a minha concordância aqui também com essa questão, né, do Bolsa Família. Né? O Bolsa Família é um programa social, mas é um programa econômico. Né? Quem é beneficiário do Bolsa Família, que voltou a ter fila agora, por isso que eu falo que o Bolsonaro está fazendo o contrário, em vez de ampliar, ele está reduzindo e está deixando pessoas na fila passando fome, que é uma coisa que tinha acabado no Brasil. Em muitos municípios do Paraná, que eu estou visitando, as pessoas já começam a me procurar, dizendo que estão passando fome, cumprem os critérios, têm o direito do Bolsa Família e não recebem porque o governo criou uma fila. É ruim para essas pessoas, mas é ruim para o dono da padaria, que deixa de vender o pão, para a moça que tem lá a loja de calçado, que deixa de vender o calçado. A economia não gira. Nós estamos com a economia travada por falta de demanda, por falta de consumo, que é por falta de renda. Então, quero pedir a quem está assistindo, né, que além de estar interagindo agora, colocando a sua opinião, que chame a atenção de quem está desempregado para essas propostas que são simples. O Raul já deixou claro aqui, tem base financeira, o país tem arrecadação para isso. O Brasil está batendo recorde de arrecadação nesse ano. O governo esconde isso. Ontem nós fizemos um debate na Comissão de Orçamento, o governo estava lá aprovando uma medida, estava escondendo que estava tendo excesso de arrecadação. Nós denunciamos, o governo veio para a reunião e reconheceu que tinha excesso de arrecadação. Então o dinheiro tem. O Brasil é rico, arrecada muito, cobra imposto para valer do cidadão. Agora o dinheiro está sendo mal utilizado, as prioridades estão invertidas e a economia fica travada a serviço de quem? Dos bancos, que são os únicos que estão ganhando muito dinheiro com essa situação de crise. Nós estamos ao vivo com o deputado federal Zeca Dirceu, do programa Transparência e Ação, diretamente aqui dos estúdios do PT na Câmara, em Brasília. Também com o economista Raul, que é aqui da liderança do PT, que está explicando sobre o programa que o Partido dos Trabalhadores tem de geração de emprego e renda. Ou seja, o PT tem proposta, sim, para tirar o país da crise.
Raul, aqui a Shirley Cristine Oliveira está participando ativamente aqui, assistindo o debate, fazendo algumas observações. E ela chegou, a Shirley, e disse o seguinte: mas o governo diz que não tem dinheiro. O deputado Zeca Dirceu acabou de falar que existe sim recurso. Ela disse: o governo diz que não tem dinheiro. Então, de onde, né, sairia esses valores, né, esses recursos para que o PT pudesse, o governo, enfim, quem quiser implementar esse programa do PT? Existe recurso ou o governo não quer mesmo investir? Então, um recurso que tem é o bônus da cessão onerosa do pré-sal, que tem a repartição para os estados e municípios, mas a parcela da União é da ordem de 49 bilhões. Então, esse é um recurso que a gente entende que ele é uma receita extra, né? É uma receita pontual, é uma receita patrimonial, é uma riqueza do povo brasileiro e que ele tem que ser investido justamente para gerar emprego e renda, que é onde a situação hoje está mais complexa para as famílias. Então, essa é uma fonte. A outra fonte é que nós acumulamos uma reserva internacional volumosa. E ela, inclusive, tem um excedente além daquilo que é recomendado, né, para uma política prudente de reservas internacionais. Então, nós estamos propondo que uma parcela desse excedente ele componha um fundo para dar suporte para investimentos, para essas obras que estão paralisadas, para financiar... Me permite só uma interrupção, porque eu acho que é importante falar do valor dessa reserva, que foi feita essa reserva nos governos do PT, que, se eu não me engano, era 370 bilhões de dólares, não me corrija se eu estiver enganado. É isso. Né? Quer dizer... Nós teríamos hoje como trabalhar com algo em torno de 34 bilhões de dólares, que isso poderia ser alocado para um fundo para lastrear financiamentos e apoio para essas medidas que estão sendo propostas. Nós ainda temos recurso do próprio orçamento da União, que poderia ser remanejado, nós temos o espaço orçamentário para isso. E, por fim, nós estamos na discussão da reforma tributária, né? Há todo um debate sobre a estrutura tributária brasileira, mas, de imediato, se nós retomássemos a cobrança do imposto de renda sobre lucros e dividendos e sobre o pagamento de juros de capital próprio, e elevar a alíquota da contribuição social sobre lucro líquido dos bancos de 15% para 20%, só isso aqui daria mais 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais. Cobrando de quem tem mais, né? Sim, cobrando sempre de deixando poucos claro, que tem de muito. poucos que tem muito. Veja, nós estamos há 4 anos, a população endividada, desemprego, aumento da pobreza, e todo semestre os bancos anunciam lucro recorde. Por que o banco não pode pagar um pouquinho mais de imposto sobre o lucro líquido? Ou seja, é aquele lucro que já pagou tudo que tinha para pagar, né? Então, assim, nós precisamos promover justiça social. Quem tem mais tem que contribuir mais para a gente ter condições de sair desse momento caótico que nós estamos vivendo, esse momento difícil para a população brasileira, né? Acho que é importante, Leite e Raul, assim, esclarecer às pessoas que essas medidas econômicas e tributárias, elas não impactam, não taxam em nada mais os pobres, nem a classe média e nem os ricos do país. Quem vai pagar um pouquinho a mais são os bilionários, são os bancos, são as grandes corporações internacionais que exploram o país. Então não há por que não avançar, até porque todos os outros países do mundo já estabeleceram esse tipo de tributação, esse tipo de justiça social, né? As reservas internacionais, foram bem lembradas, elas são de 370, 390 bilhões de dólares, que a gente precisa traduzir. Isso dá mais de 1 trilhão de reais, né? Às vezes as pessoas ouvem 1 trilhão de reais, mas o que é esse dinheiro? Quanto que vale isso? Eu sempre gosto de usar um exemplo assim nas minhas palestras, nos debates que eu tenho ido, e que surge esse tema que o Brasil está quebrado, que o Brasil faliu, que o Brasil não tem jeito. Imagine você que está em casa, se você tivesse hoje uma poupança no banco que corresponde a 12 vezes tudo que você ganha no mês. Ou seja, uma poupança que corresponde à sua receita, à sua remuneração
de um ano todo guardadinha num banco. É isso que o Brasil tem. R$1 trilhão, R$1 trilhão e 200 corresponde a quase que a arrecadação que o país tem, né, ao longo do ano. Então é muito dinheiro que está lá guardado. Nós não queremos utilizar todo esse dinheiro. Raul foi claro, se usar 10%, 20%, ainda sobra 90%, 80% de reservas para proteger o real em relação ao dólar, para proteger o país a crises internacionais, mas dá para retomar as obras, dá para fazer o Minha Casa Minha Vida ser forte novamente, né? Dá para apostar, né, no reajuste das pensões, no avanço do Bolsa Família, e os bancos públicos também poderiam cumprir um outro papel. Tem muita gente humilde, simples, né, que quer pagar as suas dívidas e não consegue. Se o banco público, né, o Banco do Brasil, a Caixa, o BRDE, o BNDES, em parceria com cooperativas de crédito, né, começa a apresentar um mínimo de solução para essas pessoas voltam a consumir. Tem pequenos empresários, pequenos agricultores que também, com o mínimo de medida, né, de financiamento, de alguma carência, algum novo parcelamento, ele consegue pagar a dívida e consegue ao mesmo tempo produzir. O que o governo fez em relação a isso? Muito pouco até agora, nada de relevante que destravasse, né, a situação de quem está endividado. E era promessa também lá atrás, foi fruto de debates da televisão, o Haddad foi quem começou com essa proposta, depois o Ciro, depois o Bolsonaro. Agora eles desconhecem a realidade da vida das pessoas, esse é o meu sentimento. Eles não têm senso de responsabilidade, não têm vontade de mudar a realidade econômica, social, de emprego e renda do país. E agora não tem mais desculpa, porque a gente colocou na internet, nós apresentamos para a população, apresentamos no Congresso, nós temos soluções, temos propostas que já foram testadas no Brasil e em outros países, que dão certo e que o Brasil tem capacidade financeira, tem dinheiro para fazê-las acontecer. Raul, acho que outra coisa que é interessante dizer é o seguinte: à medida que a população tem mais renda, mais dinheiro no bolso, que ela aumenta o consumo, aumenta a arrecadação de imposto. Aumenta a receita dos municípios, aumenta a receita dos estados e aumenta a receita da União. Dinheiro investido retorna. Ele retorna, ele tem um efeito multiplicador. Inclusive, há estudos do IPEA que, por exemplo, o programa Bolsa Família, o BPC, a própria Previdência, ele produz mais na economia do que o gasto dele. Então, vamos dizer, R$1 gasto no Bolsa Família retorna em R$2 e pouco para a economia. Então ele tem um efeito multiplicador. Enquanto que a renda, quando aumenta para as classes mais ricas, essa renda vira poupança, vira aplicação em renda fixa que não retorna para a economia. Então tem um efeito, do ponto de vista multiplicador, um efeito negativo. Recessivo. Ele tem um efeito recessivo. E aí o próprio IBGE mostrou, os dados divulgados agora recente, que no ano de 2018 aumentou a concentração de renda no Brasil, aumentou o número de milionários e aumentou assustadoramente a população que vive com renda abaixo aí de R$800. Você tem metade da população brasileira vive com menos de R$800 por mês. Né? Então isso aqui não tem como sustentar uma condição dessa. Então, à medida que aumenta a renda da população, também isso repercute em aumento de arrecadação do governo. E o presidente Lula sempre diz isso. E nós tivemos superávit nos nossos governos justamente por isso. Todos os anos. Porque nós botamos dinheiro na mão do povo. Entendeu? Quando você põe dinheiro na mão do povo, isso resulta. Acho que o Raul lembrou uma coisa importante, quero só reforçar. Durante todo o governo do presidente Lula, durante o seu segundo governo, durante o governo da presidenta Dilma, até 2014, o Brasil, em todos os anos, arrecadou mais do que gastou, e gastou bem, porque gastou na educação, gastou na saúde, gastou com as pessoas, o dinheiro chegava no bolso do cidadão, ele conseguia consumir, a economia girava e arrecadava muito imposto. Então, as medidas que estão sendo propostas, elas, além de destravar a economia e gerar emprego, elas vão fazer aumentar a arrecadação de impostos do país. Então, elas são sustentáveis no médio e no longo prazo. Eu queria dar um oi bem rápido aqui. Claro, deputado, à vontade. Leite, Raul, né? O Fiorentin está aqui acompanhando a nossa transmissão, a Suzy, a Claudete, a Rita Francisca de Góes, o Davi Coqueiro, o Ailton, está com a gente a Fátima Souza, um abraço aí, a Dazinha Furtado, a Neuza Ortibas, está com a gente também a professora Nilva, um abraço a Nilva e a todos os professores, professoras que estão nos acompanhando, o Adevandro Monteiro,
muita gente aqui comentando, curtindo. E se você ainda não comentou, coloque aí o nome da sua cidade, de onde você está acompanhando essa transmissão. Clica aí no botãozinho de compartilhar. Vamos fazer a transmissão ao vivo chegar ao maior número possível de pessoas. E desde já, agradecer a audiência. E eu quero só também acrescentar que nós acabamos de colocar aqui na transmissão, nos comentários, o link do site do PT na Câmara com o programa de emprego e renda do PT. Então, quem quiser já baixar ali, entra no site, baixa o link, aliás, baixa o programa, né, para poder ler com mais calma, detalhadamente, e fazer até debates na sua cidade sobre isso, né, deputado? Sim. Mas, Raul, os países da América Latina, em especial Chile, Equador, Argentina, né, aplicaram modelos, né, econômicos que não estão dando certo. Né? Estão dando certo para os mais ricos, né? Quer dizer, há aí um desequilíbrio muito grande, os mais ricos cada vez mais ricos, os mais pobres cada vez mais pobres. E estão eclodindo aí convulsões, né, processos traumáticos, né, especialmente no Chile e no Equador. Né? A Argentina tem eleição no domingo. Né? Esse é o caminho? Pois é interessante que nós tivemos no Equador, na Argentina, na Bolívia, uma melhora considerável na distribuição de renda, uma melhora na educação, na saúde, nos serviços públicos, e isso incomodou aos muito ricos, às elites, desde sempre favorecidas e beneficiadas por essa imensa desigualdade, por esse saqueio que se fazia nos nossos países da América Latina. E aí a gente tem um momento em que essas velhas elites, que desde sempre exploraram o povo, voltam aos governos e seguem uma receita. Teto de gastos, privatização, redução do Estado, redução dos serviços públicos, né? Sempre essa flexibilização das leis trabalhistas, né? Seguiu essa receitinha. Isso foi feito na Argentina, está lá o caos instalado. O Macri apoiado pelo Bolsonaro e vice-versa. Vice-versa. Você tem um descontrole da inflação, você tem um descontrole da moeda, a relação entre o peso cubano e o dólar, uma desvalorização absurda, toda uma dificuldade para a indústria, uma dificuldade para o comércio, uma dificuldade na agricultura. Houve, então, uma desarticulação da economia do país seguindo essa receita. A mesma coisa acontece no Equador, a mesma coisa acontece no Chile, que há poucos dias atrás o ministro da Economia aqui do Brasil dizia que era a Suíça da América Latina. É isso a Suíça da América Latina? É esse o nosso modelo? É isso que nós queremos construir? Né? Bom, então a gente tem esse exemplo claro desses países e nos preocupa, porque o que a gente tem assistido aqui no Brasil? A imprensa dizia: não, aprovado o teto dos gastos, no outro dia vai ter uma enxurrada de dólares para o Brasil. Não teve. Não, nós temos que acabar com a política de conteúdo nacional da exploração do pré-sal, nós temos que abrir o pré-sal para as petroleiras estrangeiras, nós temos que desonerar a exploração do pré-sal. Foi feito isso, não veio a tal enxurrada de dólares. Não, vamos flexibilizar as leis trabalhistas, porque aí o empresariado vai investir e vai gerar milhões de empregos. Cadê os milhões de empregos? Não, vamos agora a reforma da Previdência. Tudo era a reforma da Previdência. Foi aprovar aqui na Câmara e ir para o Senado, começa no Valor Econômico, na Folha de São Paulo, no Estadão, dizer: a reforma da Previdência sozinha não é suficiente. Tem que privatizar. Tem que agora fazer a reforma administrativa. Né? Tem que acabar com a estabilidade do servidor público. Reduzir salário dos servidores. Reduzir salário dos servidores públicos. Ou seja, então é uma trilha que está sendo feita, que foi feita no Chile, está lá a situação, uma rebelião popular, foi feito no Equador, está lá a rebelião popular, foi feito na Argentina, e como bem disse o deputado, não desencadeou uma rebelião popular, porque estão aí às vésperas de um processo eleitoral que, tudo indica, vai ser uma vitória esmagadora do Fernandes, né, como presidente, e da Cristina. E a gente fica muito preocupado com o que vai acontecer aqui no Brasil. Então,
acho que está muito correto a postura do Partido dos Trabalhadores em dizer o seguinte: nós não apostamos no quanto pior melhor, nós temos que ter proposta. Então nós temos propostas concretas para geração de emprego e renda, temos proposta concreta para a reforma tributária, né? Estamos construindo propostas concretas para as regras de gastos, né? E um conjunto de outras medidas, e a gente precisa fazer um amplo processo de debate com a sociedade para poder enfrentar tudo isso que nós estamos vivendo aqui no Brasil e que não aconteça aqui no Brasil o que tem acontecido nos outros países, porque aí sim desorganiza a base econômica e fica mais difícil ainda, né? Antes do deputado Zeca Dirceu continuar aqui seus comentários, eu preciso, né, aqui saudar aqui o Iraci Nogueira Lima. Boa tarde, deputado Zeca Dirceu, sou fã e muito obrigado pelo senhor apoiar os médicos brasileiros formados no exterior. Sou da Vitória da Conquista, na Bahia. Aí, Bahia. E aqui, Dani Ferreira, lá da Flórida, pede Lula livre, né, lá da Flórida, e diz o seguinte, a Dani: protejam o SUS, fruto das políticas de inclusão da classe baixa dos governos petistas. Dani, lá na Flórida, sabendo da importância do Sistema Único de Saúde aqui no país. A Leia Rubim de Oliveira, boa tarde, deputado Zeca Dirceu, muito orgulho de você. Amém. Deputado Zeca, vamos falar um pouco de Chile, né, que é o assunto aí que estamos assistindo diariamente pelas redes sociais, pela mídia. O modelo adotado no Chile, que privatizou a Previdência, privatizou a saúde, né, privatizou as escolas, o ensino básico, o ensino universitário no Chile, ou seja, tudo é pago e caro. A população do Chile hoje sofre com esse modelo que foi implementado a partir da década de 80, né, pelos Chicago Boys, que o Paulo Guedes foi um dos alunos dessa escola. Isso, deputado Zeca Dirceu, é um problema muito sério porque o Brasil segue o mesmo caminho? Exatamente. Nas discussões iniciais da reforma da Previdência, ali em março e em abril, a gente já alertava quanto que esse modelo do Chile e adotado em outros países é um modelo equivocado, é um modelo cruel e que tem tudo para dar errado. E o Paulo Guedes, mesmo ali já em março, em abril, com sinais claros de quanto isso ia mal no Chile, ele usava o Chile como exemplo. Falava, o Raul já lembrou aqui, que o Chile era a Suíça brasileira, que lá era um mar de prosperidade, de otimismo, né, de segurança e de avanços. Né? Ele falava, a gente falava, talvez algumas pessoas ficavam em dúvida, né? Agora os fatos, e o tempo, né, sempre é assim, estão mostrando quem que estava do lado certo, quem que tem a percepção correta da vida das pessoas, do que é a economia, de como que um governo, um país, uma nação tem que servir ao seu povo e à sua agenda. É muito triste o que está acontecendo no Chile, quero me solidarizar com o povo chileno. A gente precisa denunciar a opressão, as agressões. Eu vi fotos, vídeos aqui muito tristes ontem e hoje, crianças, estudantes, pessoas muito jovens sendo agredidas, mulheres sendo agredidas, né? Uma postura policial assim que ultrapassa, é claro, os limites da lei, da dignidade humana, né? Que triste, né, o país ter chego a esse momento e agora a força policial, o governo chileno está usando disso para tentar silenciar a população que, é claro, está rebelada, está revoltada, está gritando, porque não tem acesso à saúde, não tem acesso à educação, não tem emprego. Quando tem emprego, a renda é insuficiente para a pessoa poder minimamente sobreviver. E é esse o modelo que não está implantado ainda, mas vem sendo implantado de 2015, 2016 para cá, com o golpe, com o que foi o governo Temer, e com o que é na parte econômica. É importante a gente denunciar isso. O governo Bolsonaro é uma continuidade piorada do governo Temer, daqueles 3 anos que já deram errados, que o Brasil não gerou emprego, que o país não cresceu. Aí eles usam, eu queria até que talvez o Raul falasse um pouquinho disso, eles pegam um dado ou outro, talvez de um mês da economia, né, para tentar dizer que o Brasil está dando certo, porque aparece lá, por exemplo, a inflação parece muito baixa, e isso o governo usa como argumento de dizer, olha, a economia agora está dando certo porque a inflação está baixa. É mentira, talvez o Raul possa explicar isso, né? Os dados mais relevantes são aqueles dados que a gente sente na realidade do dia a dia da vida das pessoas. Não tem emprego, quem tem emprego está trabalhando cada vez mais, por causa da reforma trabalhista, agora a Previdência, além de estar trabalhando cada vez mais, está ganhando menos, e algumas questões que é muito do custo de vida das pessoas mais humildes,
tiveram uma elevação, né, de preços muito acima do que é a inflação. Então as pessoas estão endividadas, mesmo trabalhando muito, mesmo trabalhando mais, consumindo menos, que gera, né, recessão no país, as pessoas continuam endividadas. Então eu acho que essa reflexão tem que ser feita, que bom que a gente está podendo debater isso. Eu quero mais uma vez pedir para quem está assistindo curtir, comentar, compartilhar, né? Vamos dar voz às propostas, às soluções, à experiência nossa positiva de um passado recente e essa experiência negativa que o mundo todo, né, nos países onde essa doutrina neoliberal foi implantada, né, de forma ampla, o sofrimento que esses países estão vivendo. Eu acho que é isso que o deputado coloca, né? Nós geramos empregos no mês de setembro, no mês de agosto. Sim, mas 81% foram empregos informais. Então, do ponto de vista do discurso, nem é correto falar em emprego. É uma ocupação. É uma ocupação. Precária, né? É uma ocupação precária, porque emprego é um vínculo formal, com 13º, com férias, com FGTS, né? E aquilo que a CLT nos garante que está sendo constantemente atacada aí. Então, gerou ocupação? Gerou, mas de péssima qualidade, né? É uma ocupação, como tem reportagens aí, que o cara sai de casa na quinta-feira e fica fora de casa até na segunda e dormindo na rua para fazer entrega. Aluga uma bicicleta? Aluga uma bicicleta, né, de uma empresa multinacional, ou às vezes vinculada a bancos, para fazer entrega de alimento e não volta para casa, porque é muito longe. Então ele dorme na rua. Então, assim, como é que fica a lógica da família? Como é que fica isso? Como é que funciona, né? Se sofrer um acidente, o custo do acidente vai ser 5, 10 vezes o que ele ganha por mês. Claro, claro. E aí é o seguinte, quem está empregado vai economizar o máximo para fazer uma reserva de contingência. Então ele consome o mínimo possível, porque ele está com medo de ficar desempregado. Quem está desempregado aí que não tem como consumir mesmo, né? Então isso, o comércio local vai fechando, vai minguando e vai comprimindo os preços. Por isso a inflação está baixa. Beleza, está baixa porque não tem consumo. Né? Não tem consumo. Numa situação dessa, quem é o trabalhador que vai ter disposição de financiar um carro novo, de financiar uma casa? Só se for meio ousado, né? Tem que ser muito ousado para isso, porque é um momento difícil. Então, assim, numa situação dessa, é óbvio que você vai ter taxa de inflação baixa. Então, uma taxa de inflação baixa nem deveria ser comemorada nesse patamar, porque ela não é resultado de um aumento de produção e que as pessoas estão com o consumo estabilizado. Ela é resultado de uma redução do consumo. As pessoas estão comendo menos para poder atravessar esse momento de crise. Então, mesmo aqueles dados que são revelados como otimistas, a gente não deveria encarar ele como otimista, né? Eu preciso ler novamente, deputado Zeca Dirceu, o comentário da Dani Ferreira. Eu gostaria que você prestasse muito atenção no comentário da Dani Ferreira, que mora na Flórida, nos Estados Unidos. Teremos Lula Day aqui em Orlando. E a esquerda brasileira aqui nos Estados Unidos está se organizando, porque não somos hipócritas e sabemos que a maioria do brasileiro bolsonarista aqui vive de programa social americano. Volta ao Brasil para usar o SUS e convênio, mas aqui corre do hospital como corre da cruz. Virei petista ao morar aqui na Flórida. Maravilha. Belo Este é o depoimento da Dani Ferreira. Obrigado, Dani, aí, né, pela audiência. Deputado Zeca Dirceu, a gente conversou já aqui sobre muitos assuntos ligados ao tema, né? A gente vai chegando ao final também porque tem votação em plenário. Sessão do Congresso. Sessão do Congresso, né? Mas eu gostaria que o senhor fizesse mais alguns comentários aí para onde vamos, né? Chamar a atenção, acho que o Raul trouxe dados, né, informações muito importantes, mas de uma grande diferença que tem as propostas que o Lula implantou no Brasil, essas propostas que nós estamos apresentando como solução, como alternativa, daquelas que o Temer implementou e que agora
o Bolsonaro está ampliando e piorando. Nas nossas propostas, o dinheiro volta a circular. As pessoas voltam a ter renda, voltam a consumir, isso impacta a indústria, impacta a agricultura, o país volta a arrecadar mais impostos e você cria um clima, né, de otimismo, de crescimento, porque o Brasil também sofre, né, com o pessimismo, com a incerteza. Né? As propostas que eles já estão colocando em prática, como foi a reforma trabalhista, é a reforma da Previdência e será agora a reforma administrativa, reduz salários, reduz renda, tira dinheiro de circulação. Como é que a indústria e a agricultura vai vender? Como é que o comércio vai vender se as pessoas não têm renda? E concentra esse dinheiro aonde? Não vai para a saúde, não vai para a educação, eles estão destruindo essas áreas, não vai para o social. Esse dinheiro está indo cada vez mais sendo canalizado para os bancos, pagar os juros, atender aqueles que vivem da especulação, que vivem, né, do dia a dia do mundo financeiro. Né? Isso é atender o interesse do mercado, né? Como se o mercado financeiro fosse um ser superior, nós temos que se sujeitar a ele. Né? Nós já provamos, outros países provaram, eu estou dando um exemplo recente de Portugal, que dá para fazer diferente do que o mercado financeiro quer. O mercado financeiro vai continuar tendo lucro, né? Mas o dinheiro vai circular, as pessoas vão consumir, isso tem que ser a prioridade da economia. Então eu acho que essa distinção tem que ser colocada, eu acho que a gente tem que esclarecer muito as pessoas que estão sofrendo, que estão em dúvida, que estão indignadas, né, de que o Brasil tem solução, nós temos propostas, elas já foram testadas, o país é muito rico, arrecada muito, pode arrecadar mais sem aumentar impostos, né? E que de um outro lado o governo fez uma opção por um modelo que as revoltas populares do mundo estão, né, provando que não dá certo, que não funciona, porque é muito excludente, é muito cruel, a vida das pessoas vai ficando cada vez mais difícil, que a pessoa perde totalmente, né, o equilíbrio, ganha um nível de coragem e vai para a rua enfrentar o governo, quebrar as coisas, protestar. Nós podemos evitar isso aqui no Brasil, nós queremos evitar. Nós não estamos fazendo aqui a aposta do quanto pior melhor. Se nós acreditássemos, Leite, no quanto pior melhor, a gente teria ficado em silêncio, a gente ficaria só apenas criticando, denunciando, mostrando os fatos negativos. Não, nós estamos dando caminhos, alternativas, apresentando soluções. Então, quem acompanhou aí, eu já vou me despedindo, né, que leve esse sentimento para mais gente, discuta isso na igreja, na sua associação, no seu sindicato, no seu ambiente de trabalho. O Brasil tem que sair desse marasmo, nós temos que parar de aceitar essa mentira que o país está quebrado, que o país não tem jeito, que o país está falido. O Brasil arrecada muito, tem mais de R$1 trilhão em reservas internacionais e tem medidas que já foram testadas que podem aumentar ainda mais a arrecadação. Nós queremos agradecer também a audiência, deputado Zeca Dirceu, aqui também o nosso economista, aos companheiros de Minas Gerais, Maceió, Manaus, Maranhão, várias cidades do Paraná que também, né, acompanharam aqui a transmissão pelo Facebook PT na Câmara, nesse debate sobre o plano, né, de geração de emprego e renda do PT. E lembrar que quando a Dilma, né, deixou o governo golpeada, né, nós vivíamos uma situação de praticamente pleno emprego, com menos de 5% de desempregados no país. Com isso, eu estou só respondendo aqui ao Itamar Ramos, que está com ódio no coração, para que dá uma lidinha, procure saber como é que foram os governos do PT e tira o ódio do teu coração, meu amigo, senão tu pode infartar a qualquer momento, não é o que nós desejamos, mas te cuida, né? E sempre acabamos o programa aqui, né, deputado, fazendo aquele gesto simbólico, né, do nosso querido Lula livre. E domingo tem aniversário do Lula, deputado. Todos podem acompanhar, transmissão ao vivo pelas redes sociais, PT na Câmara, nas redes sociais também dos parlamentares. Um grande abraço, pessoal. Uma boa tarde, uma boa noite. Vamos à luta. Lula livre. Lula livre.